Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilos? Animados, preparados para nossa última etapa e o último bimestre desse ano de 2020, que é um ano difícil, mas que tamo junto. Tema da nossa aula de hoje está aí, Sociedade Internacional, ou também conhecida como Escola Inglesa de Relações Internacionais. Sem mais delongas, vamos passando aqui. O que vocês devem fazer nessa aula? Tá aí o nosso roteirinho de aula. Primeiro, acessar os slides, estou postando junto aqui com essa aula lá no ambiente virtual, para que vocês possam rabiscar, organizar, pegar ideias, enfim, fazer bom uso deles, né? E ao mesmo tempo assistir essa aula até o final, porque nós temos aí algumas indicações de material complementar. E o material complementar está lá o texto base da aula, que eu também já vou postar no AVA para vocês. Nosso livrinho aí do Sorensen e do Jackson, nosso livro de cabeceira, capítulo 5 aí, do livro do Jackson e Sorensen, que tem como tema especificamente o tema da escola inglesa, ou também conhecida como Sociedade Internacional. Tá lá nossa referência e eu espero que vocês façam as anotações e no nosso próximo encontro a gente vai fazer uma aula como tira dúvidas sobre o que a gente foi trabalhado, então portanto vocês vão ter a oportunidade de a gente fazer aquele bate-papo junto com a gente, mas ao mesmo tempo vamos avançar e vamos abordar aí alguns temas na sequência para aprofundar o tema da Sociedade Internacional, que é o nosso tema aí. Discussão de um lado entre tradicionalistas dessas teorias das relações internacionais e de outro lado os não tradicionais, os behavioristas, e essa sociedade internacional, a escola inglesa, faz parte dessas tradições, desse lado tradicional. Beleza? Dito isso, nós temos então como primeira descrição, primeira ideia que eu quero transmitir para vocês, a ideia de que essa escola inglesa de relações internacionais ela é uma abordagem histórica e institucional da política mundial, com ênfase nos seres humanos e seus valores políticos. Se vocês se lembrarem dos realistas, lembrarem dos liberais, nós vamos ter ênfases diferentes. Lembra dos realistas? A ênfase repousava na lógica do poder, na figura do Estado e suas relações internacionais, numa balança de poder entre uma potência e outra que vai arrebanhando pessoas. A ênfase dessa escola não está na figura dos estados e na lógica de poder que regulamenta esses estados numa ordem internacional, mas sim agora, como vocês estão vendo aí, uma ênfase nos indivíduos, nos seres humanos e seus valores. Por isso que é fundamental para essa escola o estudo das ideias e ideologias que formulam a política mundial para entender quais são os valores humanos que estão presentes nessas relações internacionais. As premissas básicas no qual a sociedade internacional está fundamentada são essas que a gente vai apresentar aqui agora. Então eles fazem as relações internacionais. Então uma das premissas é que as relações internacionais fazem parte das relações humanas, não apenas de uma relação estatal, de uma lógica do poder, de uma ótica do líder, do ministro, mas elas fazem parte das relações humanas, as quais possuem valores básicos como independência, segurança, ordem e justiça. E uma das outras premissas é exatamente que ela faz e se torna como base, faz uma abordagem com foco humano. O acadêmico de RI, portanto, é chamado a interpretar os pensamentos e as ações das pessoas envolvidas nas relações internacionais. Não apenas dos autos e dos estados quando agem internacionalmente, mas das pessoas. Esse é o foco. E a citação da premissa na anarquia internacional. Isso está alinhado com a mesma perspectiva dos realistas, vocês vão lembrar disso, né? De que reina absoluta uma anarquia internacional, mas há uma diferença fundamental aqui. E essa diferença é que eles aceitam a ideia de uma anarquia internacional, mas não a exclusão de ideias alternativas dos assuntos do mundo. Por isso que nesse campo das ideias de uma anarquia internacional, nós vamos ver também que vai ser incluído a noção de uma comunidade humana global, assim como a de um comércio transnacional. Então isso constitui uma abordagem tradicional e clássica das relações internacionais, e vai se posicionar, como já anunciei aqui, de forma diferente dos behavioristas, ok? Uma foca no lado humano, esses que defendem uma teoria tradicional das relações internacionais, portanto não positivista e portanto, tem com algumas características específicas, e a outra a gente vai ver ao longo dessas aulas nossa como é que ela se posiciona. No que diz respeito a esse tema da anarquia internacional, acho que é importante frisar logo no início aqui das nossas aulas
que há uma distinção, que há uma superação, poderíamos dizer assim, daquilo que os realistas pensam, mas que estão alinhados a esse elemento comum. Então, o mundo da política mundial se caracteriza por uma anarquia, uma sociedade anárquica. Mas atenção aqui, atenção, porque não é uma anarquia geral, é uma anarquia mitigada, uma anarquia parcial, uma anarquia no sentido de não há um domínio completo e único de um sujeito, de um governo absolutista no plano internacional. Não há, então, portanto, é uma anarquia, não há alguém que governe tudo e a todos, né? Mas não quer dizer que não hajam normas e instituições regulamentando as ações no plano das relações internacionais. E ao mesmo tempo não deixa de haver normas e instituições que faça com que os líderes de cada estado se envolvam ao conduzir a política externa. Então há uma anarquia no sentido de não ter um líder único, um líder global, um líder internacional, mas há sim instituições, há sim regras, há sim tratados, há sim acordos que vão regulamentar e que vão auxiliar os líderes dos estados no modo como eles vão conduzir a sua política externa. Então essa é uma característica importante aqui para a gente sublinhar logo de cara. Como é que surge essa sociedade internacional e essa escola inglesa de relações internacionais? Ora, nós vamos ter um marco inicial do surgimento disso, lá em 1958, quando há a criação do Comitê Britânico de Teoria Política Internacional, feito lá, idealizado pelo Herbert Butterfield, a pedido da Fundação Rockefeller. Esse comitê, então, vai ser criado, vão se reunir alguns membros e vão abordar temas como a atividade diplomática, a política externa, a ética dos conflitos internacionais e o estudo científico da política. E a partir da criação desse comitê é que vão surgir aí algumas ideias que estarão na base dessa sociedade internacional. O fato é que esse comitê vai ser dissolvido informalmente, a dissolução informal do comitê em 85, e, portanto, a escola inglesa e a sociedade internacional vai assumir, de certa forma, um caráter normativo, que serve de base para a teoria crítica, pois reflete uma profunda preocupação com a emancipação humana. E então, da criação do comitê e da dissolução informal do comitê, a gente vai dedicar algumas fases de desenvolvimento da sociedade internacional. Fases essas que alguns estudiosos classificam em pelo menos 4 momentos principais. O primeiro momento, da criação do comitê, que vai ter aí de 59 a 66 o foco no sistema internacional e na sociedade internacional. Então, nós vamos ver algumas ideias básicas nessa primeira fase. Na fase 2, a partir de 66, com a publicação dos principais livros que fundamentam a escola inglesa, e aí 2 livros de 2 autores, O Sistema de Estados, do Martin White, e A Sociedade Anárquica, do Hadley Bull. Então, esses 2 autores nós vamos estudar aqui ao longo das nossas próximas aulas. Inclusive, eu vou propor a vocês leituras de texto para a gente fazer aquele tradicional aprofundamento dos temas que envolvem esses autores, até para a gente experimentar um pouco como é que esses caras ajudaram a contribuir na fundamentação dessa sociedade internacional. Na fase 3, de 77 a 92, nós temos a consolidação dessa chamada escola inglesa e a transição para uma nova geração de intelectuais, onde passa pelas críticas e pela dissolução informal do comitê, e essa segunda geração vão aí estar na base do desenvolvimento das principais ideias e nomeação da escola inglesa, né, pelo Roy Jones. E chegamos, enfim, naquilo que está até hoje, uma quarta fase, né, que diz respeito a uma terceira geração de acadêmicos com pouco ou nenhuma ligação com o comitê, mas que estão na mesma linha de pensamento, alinhados a essa mesma proposta de reflexão do campo internacional, dessa sociedade, desse sistema internacional e da sociedade internacional, e que vai se posicionar, vai se confrontar com as ideias dos neorrealistas, que a gente já viu algumas coisas aqui, e também dos construtivistas, que vocês verão na próxima Teoria das Relações Internacionais, lá na TRI 2, a partir de 2021 em diante. Beleza? Então, mas é importante fazer esse panorama geral para que vocês entendam que há autores e há discussões em fases distintas e com propostas distintas dentro dessa chamada escola inglesa de relações internacionais. E aqui, acho que para a gente finalizar essa primeira abordagem introdutória, é importante destacar aí alguns conceitos que vão ser utilizados e precisam ser distinguidos aqui nesse momento.
Conceito de sistema internacional, esse é um conceito básico que nós vamos trabalhar aqui, e portanto é importante você... Portanto é importante, ficou redundante esse negócio, né? Portanto é importante vocês saberem distinguir e descrever, já anotar aí para que fique claro na mente de vocês. Esse conceito vai remontar lá a contribuição de Hobbes e Maquiavel, dos realistas, e diz respeito à política de poder entre os estados. E é formado quando dois ou mais estados têm impacto suficiente sobre as decisões do outro, fazendo aquilo que os realistas sabiam fazer muito bem, essa famosa balança de poder que o Morgenthau retoma desses realistas clássicos, né? E vai entrar nessa linha de um cálculo de poder buscando, portanto, essa balança de poder no plano de um sistema internacional. Ora, mas a ideia de sistema internacional se distingue de uma ideia de uma sociedade internacional. E os autores, né, em comum acordo, vão se apropriar dessa definição dada lá por Hugo Grotius, que parte da premissa da existência de um sistema internacional a partir do momento em que um grupo de estados, cientes de certos valores e interesses comuns, estariam vinculados por um conjunto comum de regras. E graças a esse conjunto comum de regras, participam do funcionamento de instituições comuns também. Então veja, nós temos a ideia de um sistema internacional que diz respeito à política de poder entre os estados, e portanto é formado por dois ou mais, e nós temos o conceito de uma sociedade internacional, que parte da premissa da existência de um sistema internacional a partir de um grupo de estados que vão definir valores e interesses comuns. Mas há também um outro conceito que nós trabalhamos quando falamos do liberalismo e do republicanismo, que é o conceito de sociedade mundial, e leva em consideração os indivíduos e as ONGs, não apenas os estados como players no campo das relações internacionais, não um sistema internacional com um grupo de estados que vão influenciando simultaneamente por conta de valores e regras comuns, mas agora também a ideia de a inserção de indivíduos e de organizações não governamentais. E a sua ordem estaria baseada em normas e valores compartilhados por indivíduos internacionalmente. Aquilo que Kant vai chamar lá de uma característica cosmopolita, de um indivíduo cosmopolita, de um indivíduo que, sendo fruto de uma relação de um Estado republicano, vão propor ideais e valores que serão compartilhados por indivíduos internacionalmente e que transcendem a ordem dos Estados, mas que está no campo do indivíduo. Nós, quando agirmos, deveríamos pensar então de maneira cosmopolita, né? Para que você tenha então uma noção de uma sociedade mundial. Então são conceitos importantes e que vão ser retomados em maior e menor grau aqui nas nossas discussões nas aulas seguintes. Portanto, é mais para a gente ter uma noção geral nesse primeiro momento. Quem são os principais autores e pensadores dessa escola e que nós estudaremos aqui ao longo das próximas aulas? Já falei para vocês, Martin White, ele é um inglês, nascido lá em Sussex, graduado em História Moderna, lá em Oxford, professor na London School of Economics e na Universidade de Sussex, vai participar desde 1937 da Royal Institute of International Affairs, uma ONG, uma organização não governamental que vai se preocupar com as questões das relações internacionais lá na Inglaterra. Não publicou seus trabalhos, isso é uma característica importante de mencionar logo de cara. Eles foram reunidos, editados e publicados após a sua morte apenas por sua esposa e pelo seu discípulo, aluno, o Hadley Bull, que aí sim vai produzir algumas obras e nós também vamos estudar aqui. Hadley Bull, que portanto é um australiano, graduado em Filosofia e Direito pela Universidade de Sydney, e daí pós-graduado em Ciência Política em Oxford, foi aluno do Martin White na London School of Economics, e o contexto histórico no qual ele está escrevendo é o contexto de Guerra Fria, tema que vai estar muito presente lá nos seus estudos, e que vai morrer de câncer, mas deixa um legado importante aí para as discussões dessa escola inglesa, dessa sociedade internacional, que é o objeto de estudo desse nosso bimestre. Beleza? Por hora fico aqui, é mais uma apresentação geral, né? Na próxima aula a gente começa a aprofundar um pouco essas questões, vamos ver um pouco mais do contexto e começar a introduzir algumas ideias desses autores para que a gente possa aí avançar nas discussões em relação a essa discussão da sociedade internacional. Valeu, abraços, fico por aqui nesse momento, mas vocês sabem que podem mandar mensagem a qualquer momento e a gente vai conversando na sequência. Valeu, abração, hasta la vista.